E aí galerinha, beleza? Como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Já que o assunto é Catar, tá no hype aí porque Copa, né? Copa do Mundo de futebol da FIFA. O canal Nerdologia fez um vídeo rapidinho de quase 8 minutos sobre a história do Catar. Nerdologia História. Vou me inscrever no canal, já vou deixar o like e vou compartilhar esse vídeo aqui. O link tá na descrição. Deixar esse link aqui com vocês, se vocês quiserem assistir depois. Assistam sem olhar na minha cara, sem ficar vendo minha fuça e ouvindo minha voz em cima do vídeo. Então, lembrando que nós temos que bater 1000 inscritos, então se inscreva por favor para poder começar a monetizar o meu canal, pra poder receber dinheiro e me incentivar a continuar, porque sem dinheiro a gente não trabalha, né? Trabalhar de graça é serviço escravo. Então deixa o like no vídeo também, não se esqueça de deixar o like e compartilha com os colegas caso você goste do assunto e do vídeo. Vamos pro vídeo? Nerdologia. Sejam bem-vindos ao Nerdologia de História. Meu nome é Felipe Figueiredo, formado em História, colunista, podcaster, youtuber e professor. Entenda a relação entre um caramujo e uma bandeira nesse Nerdologia sobre a história do Catar. O Catar é um país no Golfo Pérsico, ocupando uma pequena península de mesmo nome, localizada na Península Arábica. Hoje, ele é conhecido por ser um grande exportador de gás natural, por sua capital Doha e pela Copa do Mundo de Futebol de 2022. Antes de falarmos da história desse país, algumas pessoas por vezes têm dúvidas sobre a maneira correta de escrever o nome. O nome em português é escrito com C, e a forma oficial utilizada pelo governo brasileiro. Mas a transliteração do árabe utilizada pelo próprio país usa a letra Q, utilizada também na grafia em inglês, que se tornou mais popular. Ambos são aceitos. Nos períodos Paleolítico e Neolítico, existiam diversos assentamentos na região costeira do Catar. Muitos deles eram temporários, possivelmente ocupados por grupos que migraram em busca de recursos. Especialmente no caso da Península Arábica, a busca por água potável. Muitos desses assentamentos indicam atividade pesqueira, e no maior deles existe uma grande estrutura feita para curar e preservar os peixes. Sabemos disso, pois o Catar foi destino de diversas expedições arqueológicas, especialmente na segunda metade do século XX. Na Idade do Bronze, a península do Catar tornou-se um importante ponto de parada para navios no Golfo Pérsico, especialmente os que ligavam a região da Mesopotâmia aos povos do Vale do Rio Indo. Algumas das principais culturas que dominaram e estiveram presentes no Catar foram a de Umun, centrada na atual Bahrein, e a dos Cassitas, que governaram a Babilônia. Esse comércio marítimo e as atividades costeiras são a origem do que foram as duas mais importantes atividades econômicas dos habitantes da península por séculos. Primeiro, a caça de pérolas nas águas rasas do Golfo Pérsico. A indústria perlífera é uma atividade histórica da região, atingindo seu ápice no final do século XIX e início do século XX. A outra atividade era o tingimento de tecidos. Não tingimento com qualquer cor, mas com a púrpura tírea com a tinta extraída de caramujos marinhos, que não desbotava. O custo da tinta fazia com que tecidos tingidos fossem caros e restritos. Com o tempo, eles passaram a ser associados com a nobreza e, em alguns períodos e locais, o uso dessa cor era regulamentado e restrito. No Império Bizantino, por exemplo, os descendentes de um imperador eram chamados de nascidos em púrpura. A cor da atual bandeira do Catar faz referência a essa indústria da antiguidade da região. Agora, mencionamos os habitantes da península. Quem eram eles? Provavelmente, a população permanente era diminuta, com a maioria sendo seminômade e falante de alguma língua semítica. Não sabemos muito mais que isso com certeza. Outra questão é que a península do Catar poucas vezes foi dominada diretamente por um reino ou império, normalmente com influência exercida de forma indireta, como os exemplos que citamos, como paradas para navios ou comércio de pérolas. Por séculos, foram assim as relações com a Pérsia ou com a Babilônia. Isso mudou com Alexandre o Grande, que determinou que toda a costa do Golfo Pérsico deveria ser mapeada e a região incorporada aos seus domínios. Após a morte de Alexandre, a costa oriental da Península Arábica foi parte do Império Seleucida, e temos evidências de influência grega na região. Posteriormente, a região foi controlada pelos impérios persas, como os partas e os sassânidas, mantendo suas funções de posto de parada de navios, pesca, caça de pérolas e produção de tintura. E foi nos primeiros séculos da nossa era que o nome Catar surgiu, em grafias em latim como Catar e Catura, utilizada por Cláudio Ptolomeu. O que a palavra significa, entretanto, não sabemos. Nesse mesmo período chega o cristianismo à região, sendo a religião predominante por alguns séculos. Algumas igrejas, por exemplo, consideravam o bispo Isaac de Nínive como um santo, e ele nasceu no Catar. O Islã chegou à região no início do século VII, logo após o surgimento da religião, coenviado pelo próprio Maomé, negociando a adesão local ao Islã. Por algum período, entretanto, as duas religiões conviveram na região da costa do Golfo Pérsico.
O Catar foi uma das bases da conquista muçulmana da Pérsia, também no século VII. Nesse período, os árabes construíram o forte de Murwab, cujas ruínas ainda existem. Com a chegada do Islã e de grupos guerreiros árabes, o Catar tornou-se um importante polo de criação de cavalos dentro do califado muçulmano. Os cavalos árabes são conhecidos mundialmente e eram muito utilizados em batalha. Até hoje, os esportes equestres são muito populares no Catar. Também no período do califado, o comércio marítimo na região do Catar foi intensificado. As pérolas locais eram utilizadas para fazer comércio com diversas regiões, e arqueólogos já encontraram, por exemplo, porcelana chinesa, arte tailandesa e moedas do Benin ali. As pérolas e a intensificação do comércio faziam do Catar uma região cobiçada por príncipes e governantes locais e também por potências estrangeiras. Um desses reinos locais foi o de Hormuz, que dominou o Catar em 1320, até ser forçado a ser um vassalo do reino de Portugal, após uma batalha naval em 1507. Portugal esteve presente na região durante algumas décadas e construiu alguns fortes na costa árabe, mas não exerceu domínio direto. A partir do século XVI até a segunda metade do século XIX, a história do Catar foi marcada por disputas triangulares, envolvendo diferentes forças locais de um lado, o Império Otomano, centrado em Constantinopla e governado pelo Califa do Islã, em outro, e o Império Britânico, com seus crescentes interesses econômicos na região do Golfo Pérsico. Os otomanos se consideravam governantes da região em diferentes momentos, mas sem uma efetiva presença político-militar, contando com líderes locais para governar em seu nome. Esses líderes locais, por sua vez, buscavam expandir sua autoridade, e para isso contavam com um crescente apoio britânico para balancear o poderio otomano. Uma dessas forças locais foi a Confederação de Tribos Árabes Bani Khalid. Bani significa algo como casa, literalmente descendentes de. Eles foram sucedidos pelo Bani Utbah, que incluía a tribo Al-Khalifa, que consolidara a cidade fortificada de Zubará, hoje um patrimônio cultural da humanidade. No século XVIII, a cidade recebeu muitos mercadores e tornou-se o principal centro comercial de pérolas do Golfo Pérsico. A família governava o Catar e o Bahrein de forma unificada, e, até hoje, são os reis do Bahrein. O fato das atuais bandeiras dos dois países terem desenho similar está nessa origem comum. Nesse período, outras forças que tentavam controlar a região do Catar foram os persas, os wahhabitas do deserto árabe e o sultão de Mascate. O poderio britânico, entretanto, foi decisivo. O Reino Unido queria assegurar a navegação pelo Golfo Pérsico e pelo Oceano Índico, em torno de sua principal posse imperial, a Índia. O Império Britânico e os cheques da costa do Golfo Pérsico assinaram diversos acordos. Basicamente, os britânicos reconheciam o governo local e ofereciam garantias de defesa e assistência militar, em troca de poderem explorar comercialmente e economicamente a região, transformando esses pequenos estados em protetorados. Inicialmente, em 1861, os britânicos reconheceram o Catar como parte do Bahrein, o que mudou 7 anos depois, após uma guerra, com o reconhecimento da família Al Thani como governante do Catar, a mesma família que governa o país até hoje. E veremos mais sobre isso no Nerdologia sobre o Catar contemporâneo e sua economia. Lembro que esse vídeo é um recorte, claro que muita coisa interessante ficou de fora, e fontes e sugestões estão aqui na descrição. Nos comentários do Nerdologia sobre Adão Negro e a mitologia egípcia, lembraram que Hércules é a versão romana do semideus, e que na Grécia o nome apropriado é Heracles. Também comentaram que talvez seja mais apropriado classificar o culto de Atom não como monoteísmo, quando existe um único deus, mas sim como monolatria, quando a existência de várias divindades é aceita, mas o culto é autorizado a apenas uma delas. Finalmente perguntaram se o zoroastrismo não seria a primeira religião monoteísta da história. Embora existam elementos monoteístas no zoroastrismo, com a supremacia de uma divindade, não existe apenas uma divindade, com outras menores também. Não se esqueçam de curtir e compartilhar o vídeo. Assine nosso canal para conhecer mais sobre séries da Copa do Mundo e até a próxima. É isso aí, mano. Ó, pra você ver que Nerdologia, os caras são bem engajados. Eita. Eles fizeram um vídeo sobre o Adão Negro e depois eu não vi o vídeo. Mas assim, Jovem Nerd, edição e arte, Estúdio 42. Os caras são bem... Já assinou o canal, assista Nerdologia. Legal, o canal parece bem estruturado. Os caras parecem bem inteligentes, parecem pesquisar bastante, mas o cara é professor também, né? E assim, não mostrou exatamente como surgiu o Catar, tá, gente? Mostrou uma parte da história, foi o que ele falou aqui no final. Isso aqui é só um corte. Tem a história inteira, pelo jeito que eles fizeram, do Catar contemporâneo, né? O Catar com as tecnologias, com os prédios, o ar-condicionado na rua, esse Catar. Eu também não sabia, senão não tinha feito a gravação. Mas os caras têm mais de 3 milhões de inscritos, então... passa uma credibilidade, né? Eu gostei do vídeo particularmente, achei até instrutivo,
Vou depois assistir mais vídeos deles. Se vocês quiserem que eu grave também, que eu faça a reação assistindo os vídeos deles, deixe no comentário. Se você for inscrito no canal, se você não for inscrito, né, já se inscreve, aproveita aí, é rapidinho, de graça. Deixa o like também, não vai cair seu dedo, é de graça. Se você estiver na televisão, é só apertar os botões de seta pra cima que você vai achar o botão de like. E tem mais vídeos saindo aí, então eu vejo vocês lá. Me acompanhem lá, me acompanha lá no próximo vídeo. Bora mais um vídeo? Então é só você clicar aí, ó, no próximo, fechou? Tô te esperando lá.